Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. Dani, o que pode na mesa hoje? Hoje é um assunto super especial que pode e deve, né? Porque as crianças hoje acho que apresentam algumas intolerâncias, algumas alergias, algumas coisas que não gostam. E cai sempre daquele assunto que a gente fala aqui, que é sempre a alimentação mais saudável, mais natural possível, fugir dos ultraprocessados. Aliás, quem não segue a gente lá no nosso canal de receitas é o Fuja do Ultra lá no YouTube. Então a gente tem várias receitas rápidas, fáceis, que a gente, para quem não tem tempo, né, Rosana? Mas essa mãe com bebê, será que é fácil encontrar aí tudo dentro dessa descrição que você acabou de dar aí, uma alimentação saudável para o bebê? Tem em todo Eu lugar, acho que é Dani? uma dificuldade, né? Que existe porque os ultraprocessados estão aí, várias ofertas no mercado, não é? De sem glúten, muito sem fácil, lactose, né? sem não sei o quê, mas na hora que a gente olha a descrição dos ingredientes, é uma lista imensa e a gente já vê que aquilo ali não pode. Não pode. E Aí não é saudável. E a mãe fica perdida aí, né? Se fala tanto de alimentação saudável. E aí, o que eu dou pro meu Fora bebê? que é caro, né? Sim. Quer dizer, às vezes ela está resolvendo um problema de um lado e de outro ela pode acarretar outros. Ela poder fazer, mas é sempre que ela pode fazer? Então, o pãozinho do bebê, tudo bonitinho, a mãe que está no mercado de trabalho. A Mulher Maravilha. Mulher Maravilha que às vezes a gente não dá conta não, né? A Mulher Maravilha às vezes dorme, né? E quem vem aí falar um pouquinho disso pra gente? Então, quem vai falar com a gente é a Gabriela Pérez Suleiman, vamos abreviar aqui o nome dela. Ela é administradora de empresas, ela fez especialização em economia e finanças e está fazendo uma pós em nutrição e alimentação saudável e ela é fundadora da Padaria dos Bebês. Tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Que ótimo. Ô, Gabriela, mas começando pelo nome, Padaria dos Bebês, o bebê que vai na padaria? Conta pra gente. É uma padaria especializada em pãezinhos, bolinho, biscoitinho, tudo que um bebê pode comer a partir da introdução alimentar. Então, basicamente, todos os produtos vão bastante legume, fruta, a maior parte dos nossos ingredientes são orgânicos. E a ideia é realmente facilitar todos os lanchinhos, café da manhã, ainda um jantarzinho, assim, você complementar um jantar com alguma coisinha, porque eles são bastante nutritivos e o bebê consegue sentir o gosto do legume, mesmo sendo em outro formato. Isso que é bem legal. E você atende só bebês ou o restante da família também tá aderindo aí às suas preparações? A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que todas as famílias comem junto. Isso é muito legal. Começou assim, eu comecei a fazer em casa, né, para o meu filho, e meu marido comia junto, sem parar. E aí a gente falou, puxa, então realmente agrada o paladar dos adultos também, que nem sabem que um inhame pode ser gostoso, né, dentro de uma preparação. Legal. Gabriela, e assim, explica um pouquinho pra gente, como surgiu? Você teve algum caso na família de alguma intolerância, alguma alergia, e daí surgiu essa ideia de montar esse negócio? Não, na verdade, desde pequena eu cozinho com a minha mãe e a minha mãe fazia pão em casa, a gente sempre cozinhava, ela sempre comprou industrializado também, porque na vida corrida e tal, mas ela sempre cozinhou do início ao fim as coisas na minha casa. Então, eu já criei essa paixão desde pequena. Quando eu casei, eu tinha minha cozinha, então minha cozinha sempre foi o meu ambiente preferido em casa. E eu também cozinhava as coisas desde o começo. Então, eu faço a massa do macarrão, eu faço molho, eu vou fazendo etapa por etapa, do início ao fim. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu mergulhei de cabeça no assunto de maternidade, de parto, de amamentação e de introdução alimentar. Então, li bastante, conversei com nutricionista, com educador, com pediatra, e achei natural seguir a mesma coisa que eu fazia para mim, eu fazia para o meu filho. Então, ele sempre comeu da nossa comida, porque a gente não come industrializado, assim, ultraprocessado. E aí sempre tinha um legume lá sobrando na geladeira e eu acabava criando alguma coisa com aquilo.
seguindo o guia da alimentação da população brasileira, eu também evitei açúcar até os 2 anos, então não dava em nada, nem preparação nenhuma. E um belo dia deram uma bisnaguinha industrializada para o meu filho. E eu fiquei assim, aí comentei com a pediatra, ela falou: ah, não é legal, né? Tem açúcar. Eu falei: não, eu sei, eu sempre li os rótulos. Falei: quer saber? Vou fazer tudo em casa. E aí comecei a fazer. E aí, conforme eu ia nos lugares, eu ia no clube, eu levava o lanchinho dele. Eu ia num aniversário, eu levava o bolo para ele comer, porque ele ainda era muito pequenininho para comer bolo normal. Então eu fazia um bolo de inhame com tâmara, fazia um pãozinho de beterraba, uma bisnaguinha. E aí as pessoas começaram a olhar e falar: nossa, mas já tá comendo esse tipo de coisa? Eu: não, não é isso. Aí eu explicava. E aí eu vi que tinha esse mercado, abri para encomenda e encheu de pedido na primeira noite. Eu estava dando mamar pro meu filho, deitada, respondendo pedido. E aí a gente começou. Em 3 meses a gente foi para um lugar industrial mesmo. Mas, assim, eu nunca tive um problema de saúde, de alimentação na família. Foi sempre porque a gente seguia por esse caminho de alimentação natural. E para mim foi orgânico seguir esse mesmo caminho com meu filho. E não dá nada assim com um nome que a gente não conhece, vai, para simplificar, num corpinho tão puro, que assim, até então só tinha conhecido leite materno. Então, a natureza dá tudo que a gente precisa, né? A gente não precisa ficar inventando coisa em laboratório para colocar num corpo de um bebezinho. Bacana. Gabriela, fala um pouquinho sobre a linha de produtos que você tem. Você falou de bisnaguinha, o pãozinho, o bolo. Conta pra gente o que a gente encontra lá para os nossos bebês. Então, a gente tem vários pãezinhos que eu chamo de pãozinho bolinha, que parece um pãozinho de queijo. Tem a versão sem queijo e com queijo. Esses pãezinhos, eles vão assim, um absurdo de legume. Um absurdo. Então, o bebê, na hora que ele come esse pãozinho, ele sente o gosto do legume, a textura do legume, o cheiro. Então, assim, a gente não usa nada de corante, claro. Então, você vê, assim, a cor do legume mesmo. É muito legal para começar com essas preparaçõezinhas para o bebê. Então, ele consegue sentir um brócolis, uma beterraba, cenoura, mandioquinha, milho, no lanche, num café da manhã, assim, coisas que normalmente a gente não oferece um legume. Eu sempre tive essa intenção com meu filho, mostrar que não é porque é uma verdura que você não pode comer fora do almoço e do jantar, que é gostoso. Eu falo para ele, aqui a gente come porque é gostoso, não porque faz bem. Faz bem vem a mais. Mas eu quero que você sinta prazer em comer salada, sabe? Porque aqui a gente adora. E ele adora. Quando não tem salada, ele fala, né? Não tem salada? Então, esses pãezinhos são muito bacanas, assim, para introduzir. Tem os cookies, que vão banana, maçã, aveia, canela, também são super purinhos. Aí tem a linha dos integrais, que são pães de forma ou bisnaguinha. Lembrando que todos os nossos produtos, o ingrediente de maior quantidade são legumes, ou verduras, ou frutas. Tem os bolos, então tem bolo de cacau, tem bolo formigueiro, branco, beterraba, cenoura, banana e fubá. Tem brigadeirinho de cacau e de coco, que a gente faz com tâmara. Tem waffle de espinafre. E a gente tem bolos também de aniversário, né? Então a gente consegue fazer bolo decorado, super gostoso, para comemorações bacanas. Legal. E esses produtos, pelo que você foi falando, é mais para uma linha assim, de um café da manhã, de um lanchinho da tarde. Você pensou sempre nesse conceito por ser uma dificuldade de a gente não encontrar isso no mercado? Por que você foi para essa linha? Na minha casa a gente sempre, assim, tinha lanche e muitas vezes minha mãe gostava de dar um lanche no jantar. Então, assim, para mim sempre foi uma coisa também muito dentro da minha realidade. Só que eram lanches saudáveis e eu percebia fora da minha família que as pessoas, por ser lanche, acabava indo para uma porcaria. Só que o lanche representa 40% do dia, né? Em questão de refeição. Então você acabava dando alguma coisa refinada, doce, bolachinha de lanche, e a criança ia acostumando aquele paladar
E em pouco tempo ela já estava já criando, mostrando seletividade, já não querendo mais comer alguma coisa que seja de fato nutritiva para o organismo. Então, eu quis fazer essa parte do lanche porque o almoço e o jantar a gente já tem na cabeça, né? Que é um arroz, feijão, uma escarola, uma salada, um bife. E o lanche que as pessoas acabam ficando mais perdidas mesmo, indo por uma coisa que tá aí no método tradicional, convencional, antigo, né? Gabriela, a gente sabe que quando a gente trabalha com alimentação natural, a gente bate de frente com o inverso que a indústria tem, que a indústria enche de conservante, consegue ter o produto por um ano, vai, ou às vezes até mais, na prateleira. O produto fresco, mesmo em casa, a gente consegue ter ele 3 dias refrigerado. Como que você administra essa questão de conservação, logística aí para funcionar o seu negócio? A gente usa do método de ultracongelamento. Então, a gente tem um ultracongelador, para quem não conhece, é um freezer, né? Mas ele vai de mais 30 a menos 30 em 20, 30 minutos. Então, ele dá um choque de temperatura no alimento e aí ele consegue conservar nutriente, validade, sabor. Então, a gente faz desse equipamento assim, nosso melhor amigo no dia a dia. Então, nossos produtos, eles têm uma validade de 6 meses a 1 ano, que é muito bom. E eles não têm nada de conservante, nada de químico, nada de corante, ele é super puro. E assim, se você faz um negócio 1 ano depois, ele ainda tá com gosto, assim, é bem gostoso. Que legal. A mãe vai, então ela descongela e aquece em micro-ondas, forno, qual que é a indicação dos seus produtos? Os pãezinhos, que são esses que parecem o de queijo, tem que assar no forno ou na air fryer. Já todos os outros é só colocar no micro-ondas ou deixar descongelar na geladeira ou 1 hora em temperatura ambiente. Então é super prático, porque tá lá no freezer, vai mandar a criança para a escola, vai ter que colocar um lanche, esqueceu, você manda congelado mesmo, um muffin, um waffle, e ele vai descongelando na hora do recreio, já tá descongelado prontinho, super saboroso. Que legal. É o sonho de consumo da mãe, né, Gabriela? A Total. super mãe sem tanto trabalho, né? Com produto saudável, Tudo né? bem, né? Porque hoje em dia a gente vê, né, nas escolas, nos mercados, que é tudo aqueles pacotinhos, tudo laminadinhos com um avatar lá que chama atenção. Muitas vezes até eu peguei um produto essa semana para mostrar em aula, um mini bolinho lá escrito turma da nutrição. Na hora eu falei, de nutrição não tem nada. Então, assim, é para induzir realmente a mãe, no caso, né? Que o pai não se liga muito nos bichinhos aí, nas informações, mas as mães, elas são pegas, né? De surpresa, falando, esse produto é saudável. Paga o preço porque ela quer o filho saudável, né? Tendo uma nutrição, só que na hora que a gente vai ler a lista de ingredientes, é uma lista enorme, que a gente mal consegue enxergar. Então, acho que cai bem nesse seu produto aí, que é totalmente o inverso, e que a mãe gostaria muito de ter acesso, né? Assim, o que eu percebia e continuo vendo e tento conscientizar nossas clientes disso, é que esses produtos são muito apelativos, né? Sim. Então, até quando você leva a criança, porque a gente tenta sempre aproximar nossos filhos do dia a dia, então leva na feira, leva no supermercado. E eles, assim, eles ficam na altura da criança, né? E com um personagem, um morango maravilhoso na embalagem. E assim, quando meu filho começou a se atentar a isso, eu lembro que ele falava: olha, mamãe, uma bolacha de laranja. Eu adoro laranja. Aí eu falei, então vamos ver se tem laranja. Aí eu sentava no mercado, no chão, e a gente lia os ingredientes. Aí eu falava, se você não, o que você não entender o que significa, você faz. E aí ia falando, começa com açúcar, não sei o que, não sei o que. Aí começava maltodextrina, corante, caramelo, não sei o que. E aí ele ia fazendo, nossa, que é isso? Que é isso? Falei, então, tá vendo? Não tem laranja. Então, o que você acha da gente fazer uma bolacha de laranja em casa? Claro, dá muito trabalho, mas é gratificante depois. Hoje ele tem quase 6 anos e assim ainda come super bem, já sabe as coisas que são boas, que não são. E a gente trabalha bastante com esse objetivo também na padaria, de conscientização. Então, antes da pandemia, a gente estava até fazendo
encontros mensais na nossa loja com especialistas de saúde, gratuitos mesmo para todo o público, para poder explicar sobre. Olha, olá! O garoto esperto. Levanta ele um pouquinho para ele É, aparecer. Ele não vai aparecer. levanta, filho. Ah! Ele que inspirou. Pronto, vai lá. Tava falando. Então, da conscientização, né? Então a gente sempre fala, olha, leia os ingredientes, leia os rótulos, começa do maior para o menor. Se você não entender alguma coisa, vai pesquisar o que que é. Já fiz alguns stories também no Instagram mostrando no supermercado, lendo rótulo. Então, uma vez eu vi um mingau para a hora de dormir. Aí você vai imaginar que tem alguma coisa que acalme, né? O negócio era lotado de açúcar. As crianças ficam pilhadas. Eu falei, gente, que sacanagem. Enfim. Gabriela, como que é a sua equipe lá na padaria? Qual que é a composição? Em quantas pessoas você trabalha? O tipo de profissional que você tem lá? A gente tem a área da confeitaria, temos as confeiteiras, a gente tem a área da panificação, então onde é tratado todos os legumes que chegam, cozidos, e depois vai fazer a massa dos pães. Também é onde faz os waffles, e na parte da confeitaria faz os cookies, todos os doces, né? Bolo, enfim. A gente tem a parte de logística, a gente tem a loja, onde ficam as atendentes, a gente tem uma pessoa que cuida geral, assim, né? Então ela é a coordenadora, então ela cuida da loja, ela também cuida da parte de boas práticas, que é a Kelly, até acho que ela que apresenta a gente. E a gente tem também uma pessoa que cuida da parte toda de produção, né? Então fica de olho em estoque, o que vai ser produzido, embalagem. Tem a parte financeira e tem eu. Tá, bacana. Gabriele, assim, você falou que você usa, não sei se usou, usa muito de apoio guia alimentar para a população brasileira para se basear, né, nas suas pesquisas, de repente partir ideias de novos produtos. Qual que é? Por que você usa ele? Que eu acho que é importante a gente falar aqui, né, que muitas vezes ele fica meio que esquecido. E a gente comenta assim que é para a população brasileira, mas a população nem sabe às vezes que existe. Como você falou que você utiliza, eu acho que é importante te ouvir, né? Como que você usa esse guia? A gente usa tanto ele quanto o guia para os menores de 2 anos, né? Então a gente tenta seguir a risca, até porque assim o guia que o Ministério da Saúde publicou, ele é referência no mundo, né? Então eu acho muito legal a gente sempre trazer ele pro dia a dia, porque ele aborda como que a gente como que é o dia a dia hoje em dia, né? Mas como deveria ser, qual que é a forma correta, o ideal de se alimentar, não que exista uma única forma, mas o dia a dia da família, como que você introduz os alimentos para as crianças, quando introduzir ou não açúcar, o que que é um ultraprocessado, o que que é um processado, o que que é um minimamente processado, por que que é ruim, por que que é bom. Então, assim, ele é super extenso, né, a gente sabe, mas acho que se todo mundo lesse um pouquinho por dia, abre os olhos, assim, né, a gente consegue enxergar muito além do que a gente acaba vivendo durante a vida, e você enxerga diferente também as coisas que estão no mercado, lê o rótulo, lê composição, isso também eu acho que é muito bom assim para conscientização individual. No nosso site a gente coloca uma parte sobre informações, então eu fiz um compilado tanto do guia quanto das recomendações da Unicef, da OMS, todas são bem congruentes, assim, né? Eles se complementam. Então, isso também é legal saber que no Brasil, mas no mundo também, a ideia e o objetivo é o mesmo. Ah, legal. Ô, Gabriela, eu tô olhando aqui no seu Instagram, né? Você foca aqui que colocar na lancheira escolar. Então, baseado na sua tira o pó das fantasias, tem várias postagens interessantes, né? Que vocês tentam alertar
os pais, para algum problema específico, eu tinha visto ontem também que você coloca do método BLW. Quais são os pontos assim que vocês colocam no negócio? Olha, a gente tenta sempre alertar bastante sobre o açúcar. Então, por que que não oferecer até os 2 anos? Quais são os riscos que isso vai trazer, não só a curto prazo, mas a médio e longo? Por que não colocar conservantes e usar orgânicos também? Por que que a gente usa orgânico? Por que que a gente não vai para o legume tradicional, que é mais barato, e aí acaba ficando mais acessível? Sobre introdução alimentar também, então, por que não dar liquidificado? Se for optar pela papinha, então que seja amassadinho com pedacinho, e se for dar o BLW, né, se for optar pela via do BLW, se atentar aos cortes, se atentar a não forçar a comida, se a criança fala que está satisfeita, então está satisfeita. Lembrando que ela tem a campainha, né, de satisfação super reguladinha, a gente que vai desregulando ao longo do tempo. Lembrando que a introdução alimentar é introdução, não é para a criança ficar estufada de comida com 6 meses, isso não existe. Até 1 ano, leite materno ou a fórmula é o principal alimento. Então, para aproveitar esses 6 meses de introdução alimentar, para de fato curtir o momento, né? Não ficar. Em uma das pesquisas que a gente fez com as famílias, muitas alegaram ter aflição, agonia, nervoso na hora da alimentação. Então, curtir o momento, é tão gostoso ver as crianças, o olhinho brilhando, se deixa cair, tá tudo bem, tá vendo também que a gravidade existe, né? O momento da alimentação não é só para comer, né? Eles estão descobrindo sabor, cheiro, textura, temperatura, tá vendo que se o negócio chega quente, demora para comer, ele vai esfriar, por que que isso acontece, enfim. Tem todo um mundo, né? Eles têm um mundo naquele momento, assim, e tentar não apressar isso. Então a gente tenta, assim, aos pouquinhos falar sobre isso. E, claro, falar dos nutrientes, falar do porquê que é importante a criança gostar também de uma verdura, mas se ela não gostar de uma verdura, não tem problema, não é o fim do mundo, ela não precisa comer de tudo, né? Muitos pais mostram essa preocupação, ai, não come de tudo. Tá, mas quem come de tudo, né? Acho que ninguém come de Muitas vezes tudo. nem os pais, né, eles já ficam julgando a É, criança. mas você come de tudo, mas você come na frente deles, né? Ou ele come sozinho antes de todo mundo e na hora que os adultos estão comendo, ele tá do outro lado. É exemplo também, né? Então, assim, é até comportamental, assim, o trabalho que a gente tem. Legal. E você fala assim, desculpa, te cortei, mas você falou dos pais agora. Qual que é a maior angústia que chega para vocês lá na padaria? O pai, você tem os seus produtos, mas eles fazem algum relato? Você falou que você faz pesquisa também. Como que é essa relação dos pais com a padaria? Qual o desespero deles, né, de chegar lá? Tem alguns. Tem, assim, os pais dos bebês mais novinhos, a preocupação deles é prévia, né? Quero que meu filho coma melhor, quero que meu filho tenha uma boa alimentação, porque eu não tive, porque meu marido não teve. Então, sempre com uma história familiar, né? Os pais que já têm uma criança que já come e está chegando um pouco depois, normalmente é porque os exames estão alterados, porque a criança tá só comendo doce, tá só comendo presunto, embutidos em geral. E a gente até fala, mas ele que está indo no mercado, porque Então. criança não tem dinheiro. Então, assim, mas se não dá, não come. Ah, mas então tem casa, né? Enfim, assim, a gente vai conversando. Então, ou é isso, né? Resumindo assim, bem grande, ou eles estão preocupados com o futuro e já estão se precavendo, ou eles já chegaram no futuro, não gostaram de como foi esse começo e estão tentando correr atrás. E boa parte também chega através de indicação de nutricionista e pediatra, né? Uma Nutri uma vez até comentou com a gente que não indicava café da manhã até 1 ano de idade, mas que com a gente ela começou a indicar, porque antes, se ela falava que era para dar um pão, eles iam para uma X cheia de porcaria. E agora dava para indicar antes de 1 ano
comprando da gente, porque sabia que ia ser alguma coisa nutritiva, que a criança ia sentir o gosto do legume. Então, e ajudar na formação do paladar saudável, que é uma coisa que os pais ficam bastante aflitos, né? Se a criança vai ou não gostar de alimentos mais saudáveis. Gabriela, pensando nessa sua linha de produto, como que você desenvolve o produto? Quem é que é da cozinha experimental? Se tem análise sensorial, como que é? O seu público prova ou você põe no mercado e testa? Como que funciona? Eu desenvolvo os produtos, ou é por uma ideia minha, ou é por alguma coisa que chega de fora. Então, algum cliente chega e fala, tava sentindo tanta falta de um docinho, aí vou lá e faço. Então, basicamente, assim, meu processo eu penso o que eu quero criar, né? Então, o que é uma bisnaguinha, um pão, um bolo, de qual sabor seria. E aí eu penso qual que vai ser o ingrediente principal que vai dar o gosto para isso. Feito isso, eu vou estudar, né? Então, quais são as propriedades de cada coisa. Ele vai reter mais água, ele vai dar mais sabor, ele vai dar mais maciez. E aí eu monto uma receita teórica, escrevo e vou testar na cozinha. Conforme eu vou testando, eu vou anotando todos os testes, né? Vou colocando todos os valores e tal. E depois vou ver como é que ficou o final, o resultado final. Eu faço um filtro, dou para o meu filho comer, ele é o primeiro que testa. Se ele aprova, ok. Se ele não aprova, eu já tiro. Ele aprovando, eu dou para as meninas também da padaria provarem. E a gente escolhe algumas clientes que sempre estão com a gente também para provarem. E aí elas também dando ok, a gente solta. Legal. E seu filho E sempre a gente aprova? teve alguns que ele não aprovou, mas são poucos. Teve, quando eu estava fazendo pão integral de abóbora, teve um dos testes que ele comeu e falou: Não, mamãe, não ficou bom. Esse tá bom, esse não. Aí eu, então tá bom, então vai pro lixo. Sincero assim é E, bom, né? Não tem muito erro. e, e a gente tem um microbiologista que trabalha com a gente, então a gente manda para ele faz análise sensorial também, que vocês comentaram, faz parte do shelf life, né? E aí depois ele manda pra gente todo o relatório com as análises mês a mês. Que Tanto a bacana. parte biológica quanto a parte sensorial. Bem, tudo certinho, né? Que às vezes a gente vê pessoas produzindo esses produtos por aí, a gente não tem uma qualidade, né, assertiva lá, a gente não tem certeza que aquilo passou realmente por todos os processos, tanto microbiológicos quanto de análise sensorial, porque tem tanto produto saudável e ruim no mercado. Não sei se você já pegou Nossa, nem me e dá para fala. sair correndo, né? Já os bolos que são maçudos, têm um gosto horrível. E até assim, era uma coisa que eu me preocupava, porque eu prezo pelo sabor, né? Tanto que eu falo para ele, você vai comer brócolis porque é uma delícia. O ferro vem junto, é aliado, mas assim, vamos comer o que a gente gosta, né? Porque também comer sem prazer é um sacrifício, né? Não vale a pena. Então, eu queria fazer bolos que fossem gostosos. Se ele era feito com leite de inhame, se é feito com leite de coco, se é feito com leite de amêndoa, aí depois a gente pensa. Então, meu filho, assim, quando eu trago os bolos, não só meu filho, mas meu marido, eles acabam de comer, eles ficam disputando quem é que vai comer antes. E assim, meu marido teve uma alimentação na infância bem batata frita, sabe? Pura batata frita. Então, quando eu vejo uma pessoa que teve esse histórico gostando, eu acho muito bacana, assim. E receber também os relatos das famílias, assim, é muito legal. A gente tem também, vocês comentaram dos processos, né? A gente tem também uma auditoria semanal que vai na nossa padaria fazer auditoria de tudo. Então, são nutricionistas especialistas nisso. E é externo, elas mandam um relatório. Então, assim, a gente tem tudo bem rígido, bem certinho, porque a alimentação já é uma coisa bem séria, né? Alimentação de criança, então nem se fala. Eu acho que pela sua fala, você tem várias linhas de produtos, então, né, na padaria. Você tem tanto os saudáveis, quanto para uma criança que é alérgica à proteína do leite de vaca. Você retira também, tem as crianças que têm doença celíaca, você atende esse público também. Fala assim,
num panorama geral, quais são os tipos de alergias ou de intolerâncias, ou no geral que as pessoas procuram lá, que vão encontrar na padaria? Tá. A gente recebe bastante criança PLV, acho que assim é o top one. Depois vem bastante criança alérgica ao ovo, a banana. Poucas são celíacas. E o que mais que a gente recebe? A gente recebe de vez em quando alergia a oleaginosas, já recebemos alergia à frutose, mas os principais três mesmo são banana, leite e ovo. Nossa cozinha, apesar da gente ter muito produto sem leite, sem ovo, sem banana, as cozinhas são as mesmas para todas as preparações. Alergia à banana, você está falando? Várias, Caramba! várias. É. No começo a gente até ficava espantado, agora já é normal, assim. E são alergias sérias, assim, de choque anafilático, assim, não é intolerância, é bastante. Então a gente sempre comenta que a nossa cozinha é compartilhada, então podem ter traços, apesar de que a gente higieniza tudo a cada produção, existe um risco. Então, se a alergia é muito severa, se é uma pessoa celíaca mesmo, então a gente recomenda não comprar com a gente. Se for uma intolerância, uma alergia mais leve, aí tudo bem. Muita gente nem conhece, né, qual que é a diferença, o que são traços, eles perguntam pra gente. Então a gente até comenta, na sua casa tem banana? Você come banana do lado do seu filho? Você usa os mesmos equipamentos? Então você pode comprar da gente. A gente sempre tenta fazer essa parte de educação também. Mas tem bastante APLV, ovo e banana mesmo. Gabriela, a gente está aqui num podcast que pode chegar, hoje a gente sabe que pode chegar em diferentes locais, né? Você está localizada em que região de São Paulo? A gente está na Vila Olímpia, em São Paulo, dentro de uma galeria. É muito legal lá porque dá para ir com um carrinho de bebê, né? Então você também consegue deixar as crianças soltas, né? Que vai sair da loja e vai dar de cara com o carro. É um lugar aberto, ao ar livre. Então é bem gostoso para ir, mas a gente entrega também. Não Isso eu ia precisa só ir perguntar. pessoalmente. A gente entrega em São Paulo inteira, várias cidades ao redor de São Paulo. Então, ABC, Diadema, Mauá, Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, Alphaville. A gente entrega no Rio de Janeiro, Niterói, e a gente tem revendedor espalhado pelo Brasil. A gente está em Maceió, Salvador, Manaus, Brasília, e assim vai. Ótimo. Tem algum lugar que o seu cliente que for de longe aí, lá no site, alguma coisa assim, que ele consiga descobrir qual que é o ponto mais próximo para Tem, conseguir na o hora seu que produto? coloca no site, se colocar o CEP, já vai falar se a gente entrega ou não. E se a gente não entregar, tem parte de revendedor. Legal. Legal. E se eu chegar lá na sua loja, eu não tenho bebê, mas eu quero ir lá, eu vou encontrar produto fresco para comer ou somente as embalagens ultracongeladas? A gente tem a pronta entrega, tudo tem congelado. As coisas que vão sendo feitas durante o dia, a gente deixa do ladinho, como fresco. Então tem sempre bisnaguinha, pão de forma, tem bolo sempre fresco. Mas para consumir na hora, a gente pausou essa parte por conta da pandemia. A nossa loja, assim, é um pouquinho. As pessoas acabam ficando mais perto uma das outras, assim, ela é mais apertadinha. Então a gente tenta ser um pouco mais conservador nesse sentido. Só venda, então, né? Tá É, bom. Ô, Gabriela, nas datas comemorativas, no seu Instagram também tem, né? A Páscoa agora que está chegando, é uma oferta de outros tipos de produtos. Como que vocês fazem essa programação e a escolha do produto que entra? Porque às vezes a criança vai, como você falou, a maioria é a PLV. Vocês vão ter ovos de Páscoa lá para esse tipo, né, de necessidade? Como que funcionam essas programações? tá, então, na verdade, nada vai leite de vaca, assim, só os pãezinhos com queijo vão queijo, mas de resto eu não uso leite de vaca em nenhuma preparação. Então, na Páscoa, a gente tem sempre o ovo de Páscoa. Esse ano ele vai recheado de biscoitinhos de cacau com tâmara. A gente tem um coelho de maçã com canela, para quem prefere não dar cacau para criança.
E a gente tem brownie de cacau com cenoura. Então, são 3 opções. No Natal, a gente costuma ter chocotone e panetone. O chocotone é com brigadeirinho de cacau com tâmara. A gente tem pão de mel, sem mel, no Natal também, que é feito com especiarias. E no Halloween a gente tem um donut de abóbora, então ele é bem laranja, assim, e tem especiarias também, então ele é bem aromático. E tem os aniversários, né, que a gente faz bolos decorados, tem bolo de 2 andares, tem bolo com chantilly, tem bolo com morango, frutas vermelhas, geleia de frutas puro. Então a gente tenta assim ver o que é mais característico da época e replicar isso de uma forma saudável e bem gostosa. Esse chantilly que você fala, que é um chantilly vegano, como que ele Não, é? eu faço com creme de leite de vaca mesmo batido, mas puro. Não vai nada Ah, além tá. do creme de leite. E você, eu já toquei nesse assunto de vegano, você tem muitas crianças veganas, vegetarianas, ou os pais fazem esse tipo de introdução também? Temos algum, mais ou menos uns 20, 30% são vegetarianos. Alguns chegam já com essa demanda vegana, a gente tem vários produtos veganos, mas é sempre uma iniciativa da família, né, que acaba orientando as crianças. Teve alguns casos de criança um pouco maior, que aí parou de comer produtos de origem animal, e aí os pais foram lá procurar opções. Bem legal, já quero comprar. É, Vamos ter que fazer uma fazer uma compra revenda aí. aqui, né? Como está em Santo André. É isso mesmo, fazer um ponto de revenda aqui, porque é uma necessidade, né? Hoje em dia, os pais começam com a alimentação totalmente errada e é essa demanda que chega para você lá depois. Eu acho que são poucas os pais que estão preocupados que a criança tem que comer bem, né? E aí eu acho que quando dá o problema, ela fala, e agora? Onde é que eu como? E a gente não tem opção, a realidade é dura. A gente vê assim muito boca a boca entre as mães, entre as famílias. Então tem mães que acabam compartilhando a experiência delas de dificuldade mesmo, de ter que trocar o caminho, né, no meio do processo. E aí aquelas mães que estão chegando agora ou já estão com o segundo filho, aí elas já começam diferente. Então Gabriela, tem criança, tem família que a gente já está na terceira geração dos filhos, assim. É muito legal. você está com sorte agora, né? Porque mãe, eu acho que é o principal boca a boca, né? É, Os meus filhos, nossos filhos, né, já estão, a Dani também tem, nós não passamos por essa fase quase do grupo de WhatsApp de mães, né? A gente encontrava as mães nas reuniões da escola, hoje não, né? Qualquer coisa que aconteça é no é, grupo das mães da escola, né? Do filho, você deve ter isso, não sei, e as redes sociais. Então, talvez eu acredito que a sua propaganda é mesmo o boca a boca aí nesses grupos, porque a mãe tem muito disso, né? Quando ela consegue uma coisa bacana para o filho dela, ela quer falar, olha, você também, né? Você quer conhecer, né? E é é uma troca de muito. experiência, né? A mulher é muito solidária nesse sentido, assim, olha, aconteceu uma coisa legal comigo e você não quer provar também? Então, acho que para o seu negócio é meio que viral, né? Consegue disseminar. Parabéns, viu, pela Muito iniciativa. bacana Obrigada. mesmo. Vamos lá Obrigada. conhecer, né? Quando tiver aberto, a gente vai lá tomar um café da tarde lá com você, Vamos. para a gente conhecer os produtos melhor e até fazer uma divulgação também, né? Gabriela, vamos para as indicações. Você tem alguma indicação para dar para o pessoal? Bom, seu Instagram é o @padaria dos bebês, né? Isso. Quais são as outras indicações que você gostaria de dar? O Instagram, o Facebook e o LinkedIn, Padaria dos Bebês. E tem algumas coisas que, assim, ao longo do tempo eu fui assistindo, lendo, e foram muito bacanas para abrir horizontes. Então, tem um TEDx de uma cientista que chama Alison Gopnik, e chama What Do Babies Think? E ela comenta o que acontece no cérebro do bebê, por que ele age de tal forma. Então é muito bacana, assim, de assistir e entender por que ele vai jogar a comida no chão, por que ele vai espatifar as coisas e não ficar nervoso com isso. Os livros do pediatra Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol,
Então, 3 livros dele foram muito bacanas no começo da maternidade, que é o Besame Mútuo, o Guia Prático do Aleitamento Materno, desmistificando um monte de coisa que se diz por aí, e um livro que chama Meu Filho Não Come, que eu li inclusive antes da introdução alimentar, e também, assim, é para tirar um peso das costas de todas as mães. Tem também uns documentários da Stella Renner, então Muito Além do Peso, acho que todo mundo deveria assistir esse documentário. O Começo da Vida e O Renascimento do Parto, da Érica de Paulo e do Eduardo, que também, assim, é o início para você ver que não é porque sempre foi assim que as coisas precisam continuar a ser. E isso em todos os setores da vida e principalmente da maternidade. E tem uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que a gente até já fez workshop com ela na padaria para as mães, chama Fabiola Duarte, não sei se vocês conhecem. Ela é idealizadora e faz workshops que chamam Colher de Pau. Colher de Pau. E ela traz muito dessa coisa da alimentação ser leve, você não precisar ficar desesperado. E ela recebe muitos pais aflitos, que a criança não come, que a criança é seletiva. Então, ela até fez o Colher de Pau 1, que é para as crianças de primeira infância, tem o 2, tem os adultos que também têm problema de alimentação. E eu já participei de um workshop dela de fora, porque eu estava na padaria, né? O workshop estava sendo lá. E é de chorar de emoção ver as pessoas descobrindo porquê, assim, e pensando diferente, assim, dando aquele start, assim, aquele clique, sabe? É muito legal acompanhar. Ela sempre faz live, faz umas reflexões no Instagram dela. Acho que vale bastante a pena. Legal, muito bom. E acho que a gente vai para a parte final aí, que é o batata quente, tá? Pode ser um cará, um inhame, um inhame. O da Gabriela vai ser o inhame quente. Gabi, você que veio de áreas diversas, né? Como você falou para a gente de administração, economia, nutrição, negócios, né? Eu acho que essa resposta aqui é importante para a gente. Estudar é bom para Para a vida. Acho que a informação nunca é demais, a gente nunca sabe tudo e ajuda a gente a guiar muitas decisões na nossa vida. E a gente sempre pode mudar, né? Sempre dá para saber mais. Legal. Você prefere doce ou salgado? Ai, depende da época. Tem uma época do mês que é aquele doce que você pode só se alimentar de doce. E tem outra época que eu não quero nem ver doce na frente. Depende muito. uma fruta. Banana e lixia, 2. Tá, vamos ver. Um prato que te remete à infância. Creme de espinafre. Lembra de alguém? Minha mãe fazia o creme de espinafre e eu devorava o prato inteiro, o pirex inteiro, e eu sempre pedia. E ela falava: ai, não, de novo não. Toda hora você quer comer espinafre. Dá um trabalho lavar esse maço, porque ela punha muito espinafre. Então, toda vez que ela fazia, era assim, nossa, eu amava. Até hoje eu fico, mãe, por favor, vai, faz creme de espinafre. Ela, ai, você já sabe cozinhar, faz você. Mas não é igual, né? É. Quem que é você na fila do pão? Eu sou aquela pessoa que vai decidida e depois vai mudando, sabe? Eu vou sempre pensando diferente, talvez. Será que dá para melhorar? Será que consigo alguma coisinha mais aqui? Muito bom, legal. Um pensamento que você possa deixar para os nossos ouvintes. Olha, eu tô em pleno puerpério, então acho que meus pensamentos estão bem nesse âmbito agora, né? Meu segundo filho tá com 1 mês só. Maternidade é um momento da vida que a gente percebe que não controla nada. Então, se desprende, curte, assim, nenhuma criança é igual a outra. Então, olha para o seu filho e lê ele, né? Presta atenção.
as diferenças estão nas entrelinhas e a beleza está nisso. É você conseguir ver cada criança de um jeito, cada criança vai querer comer uma coisa diferente, vai ter um jeito de comer diferente, vai brincar de um jeito diferente. Então, acho que para as mães relaxarem e seguirem o coração mesmo, não precisa seguir Curtir o regras. momento, né? Tão lindo, passa tão rápido, né? Eu participo de muito grupo, assim, e as mães são sempre muito aflitas com regra e de achar que está fazendo errado e que pode fazer diferente. Então, assim, curte porque passa muito rápido. Legal. Tem dias que eu deixo meu filho na escola e quando eu busco, eu vejo que ele cresceu naquelas 5 horas. Quando faz algum comentário no carro, você até para, assim, né? Nossa, De ter né? O quê? Como? Então você tirou isso. exato. E o que nos impede de prosseguir? Acho que palpite, regra mesmo. Se a gente ficar muito preso, a gente sempre está pensando dentro de uma caixinha e as criações e a segurança vem de dentro, né? Não vem de fora. Então, se você quiser alcançar alguma coisa, vai estudar para isso e vai refletir, sai um pouco da tecnologia, do celular, da televisão. Fica um tempo sem nada, porque esse momento de ócio é o que faz a gente criar e pensar e refletir, ter segurança para seguir naquela decisão. Muito bem. Nossa, um bate-papo super gostoso, várias ideias aí que você teve. A gente só quer te parabenizar, né? Porque o projeto é maravilhoso, certeza que tem um crescimento fantástico aí no mercado, de muito interesse, de preocupação dos pais, né? E a gente gosta de conhecer esses projetos novos aí com ideias inovadoras e que vem o nosso encontro aqui, que é o Nutris da Família, justamente por isso, né? O que as famílias colocam na mesa e vem o podcast, né? O que a gente pode pôr na mesa? Os seus produtos a gente pode pôr todos. E é muito legal, Gabriela, assim, porque a gente pensa na família toda, mas a mulher como protagonista, né, é sempre muito importante. Então, a gente vê aí que com leveza dá para ser mãe, dá para trazer benefícios à sociedade aí, ter um negócio com isso ainda associado. Então, além de todo o exemplo aí do produto em si, né? O exemplo como mulher. Então, acho que é sempre importante a gente ter um empoderamento, aí as mulheres se unirem, porque assim, a gente sempre fala, vamos cozinhar, não vamos deixar de falar isso, mas a gente fala do cozinhar também, não porque a gente quer que a mulher trabalhe o dia inteiro, chegue em casa e vai fazer tudo, plantar a horta, não é necessariamente nesse sentido, é de ter uma alimentação saudável. Então, é muito legal saber que sim, é possível e a gente já pode encontrar também de uma maneira prática, né? Esse tipo de produto que a mãe quer, toda mãe quer o filho saudável, né? Às vezes ela não tem essa preocupação porque ela não teve uma formação, ela não teve alguém como exemplo, mas a gente vai aí sempre buscando despertar e apoiar para que todo mundo consiga. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz com a conversa. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer muito. Nossa, estou super honrada de participar. E acho que é isso mesmo, assim, aproximar as pessoas da cozinha e mostrar que não tem grandes monstros, né? É sempre um benefício para a família toda. E você falou isso, né? Você não está falando um produto, nossa, o meu produto ele é inovador no sentido de ingrediente, nada disso. O produto é inovador, tem no mercado, porque está cheio de ultraprocessado de fácil acesso. Mas seu produto é inovador no simples. Se ela quiser, ela também pode fazer. O que você está oferecendo Exato. é o acesso. Porque a mãe não tem tempo, né? Então tá É a lá. praticidade, né? Isso é inovar também, isso é muito importante. Com certeza. Né? A mãe que não tem tempo, então, padaria dos bebês, né? Tá aí para atender essa necessidade e parar de comprar ultraprocessado, né? Esses bolinhos com sabor
totalmente artificial, que não tem turminha da nutrição coisa nenhuma, né? É só uma forma, uma estratégia muito ruim de incentivar esse consumo, né? Muito caro, caro e ruim. Então vai para a padaria dos bebês. A turminha da nutrição, Dani, está lá no intestino. É a que forma, não é, Gabi? É a que são as bactérias do bem que se formam lá para a defesa da criança. Então, vamos fazer isso, humanidade. A gente sempre tenta alertar mesmo que no intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então vamos tratar bem de todo o sistema digestório para melhorar essa saúde. Essa é a verdadeira turminha da nutrição, né? Que vai trazer aí um futuro maravilhoso. Com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, muito pelo bom, jeito a Dani também, certeza. né? Conversa boa, gostosa, bons exemplos, faz todos refletirem. Se você não tem um bebê, mas quer provar, lanchinho da tarde, né? Exatamente. E se você conhece alguém, compartilha, vamos colocar isso na mesa aí para conversa do dia a dia. E na próxima quarta, às 18 horas, teremos mais um Pode na Mesa, com mais um bate-papo também, sempre dos bons, né, Dani? Sempre, que só tem bate-papo de nutrição, saúde, né? Tudo para a gente prevenir doenças. E quem está doente também aprender a comer direitinho, né? Ouvir a ciência de uma forma simples, fácil e que a gente possa colocar no nosso dia a dia aí. Então, onde que a gente pode seguir? Onde está o Pode na Mesa? Então, vamos lá para o @Nutris da Família, que é no Instagram, tem Facebook, tem que mais? Nossos canais no YouTube, que é o Fuja do Nutri, o Pode na Mesa, e todas as plataformas aí, né, de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, todas as outras você consegue ouvir. Tá no metrô, ouve, tá no trem, ouve, tá lavando roupa. Vamos embora aí ouvir o podcast. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pra nada, né, Gabi? Não, tá amamentando de madrugada, eu tô ouvindo o podcast. Muito bem. Então, a gente espera vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.